Olá, bom dia, bem-vindos à Complexidade. Essa é a aula 8 e hoje é a aula vamos começar dos nossos primeiros temas, que tem as partes todas que são de conceitos e definições e modelos, mas essa é a parte daqueles temas, que é o tema de complexidade econômica, associado ao Hidalgo e Hausmann. Eu vou apresentar essa parte hoje, e daí na sexta-feira o Renan vai apresentar, ele vai estar encarregado, então vai ser a primeira pessoa a fazer aquele formato. Talvez ele não está aí agora, depois eu esperar ele chegar aí e eu falo como é que vai ser exatamente aquilo ali, que é bom ele ouvir também. Então, hoje, antes disso, temos a parte de complexidade avulsa. Então, é o Alexandre e o João Vitor. Então, vamos fazer essa parte primeiro. Então, Alexandre, você primeiro. Deixa eu abrir aqui. Liberar. Ok, está liberado aqui. Beleza, obrigado, Bernardo. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se eu... Eu vou pedir só para vocês me darem aqui, se vocês estiverem vendo, na tela. Estamos vendo. Beleza. Bom, pessoal, eu pensei em trazer aqui dois artigos para comentar nesse espaço, e acho que principalmente a ideia é compartilhar um pouco da experiência que eu tive já trabalhando na parte de modelos baseados em agentes, né? Então, esse primeiro é o artigo que resultou do meu mestrado, foi um artigo que a gente que foi idealizado pelo Ricardo, né? Ele trabalhou com isso no mestrado, no doutorado. Depois o Joaquim, ele era o cara que veio da ciência da computação, ele fez a implementação. E aí depois eu entrei trabalhando com esse modelo também, desenhando experimentos que a gente levou e escrevendo de fato o artigo, e todos nós fomos orientados pelo Cajueiro. Para não ficar só numa coisa mais antiga, isso aqui foi um artigo que a gente publicou no Journal of Network Theory and Finance em 2016. Eu trouxe também uma revisão de literatura mais recente de modelos baseados em agentes aplicados à economia, né? Eu vou até começar por esse, que aí, se for o caso, se a gente estiver estendendo muito no tempo, a gente consegue cortar um pouco no outro. Eu peguei aqui o próprio artigo, fiz algumas marcações nele, de algumas coisas que eu achei mais interessantes e que eu acho que conversam um pouco com aquilo que já tive alguma experiência, já trabalhei nesse mundo de modelos baseados em agentes. Eu separei aqui alguns pontos desse artigo, fiz aqui algumas marcações, acho que desde coisas mais simples, partindo da própria caracterização, né, de modelos baseados em agentes em ciências sociais, então, que eles trazem as características, enfim. Eles fazem aqui um apanhado de vários tipos, né? Então, falando de modelos data-driven, né? Eles comentam aqui sobre as estruturas de dados que normalmente são usados nos trabalhos mais recentes dessa linha. E aí, passando aqui, eu acho que uma das partes que eu achei mais interessantes desse trabalho é justamente essa parte de modelagem de comportamento dos agentes, né? Então, essa parte que envolve as heurísticas e o que, de fato, captura essa coisa de bounded rationality, né, para os modelos. Eu achei interessante, eu depois vou compartilhar aqui o artigo, até vou ver se consigo compartilhar com as marcações lá na pasta do Google Drive, mas eu achei interessante eles tomarem cuidado de deixarem clara a noção de heurística, né, como uma estratégia que vai ignorar a parte da informação, que não vai ser de fato uma estratégia maximizadora.
acho que no sentido clássico, né? E aí, fazendo até um paralelo com o que a gente trabalhou e com o que eu vou trazer no próximo artigo, eles comentam muito sobre essa, que é tradicionalmente aplicada nos modelos baseados em agentes para sistemas financeiros, essa noção de learning and adaptation, né? Que é o que a gente busca capturar lá com essa parte de aprendizado adaptativo lá no nosso modelinho. Enfim, acho que eles até fazem algumas outras caracterizações aqui, de novo, de um contraponto do adaptive learning com modelos de implementação bayesiana de probabilistic learning. Bom, acho que um ponto central, vou até comentar também no nosso artigo, essa parte de características comportamentais e acho que cognitivas também que são incorporadas nessa parte das heurísticas, né? Então, eles até referenciam aqui alguns trabalhos relacionados a isso, aqui que é a parte que eles mencionam explicitamente o papel da boundary rationality dentro desses setups, né? E aí, especificamente com endogenous settings aqui, que é o foco do nosso artigo. Passando aqui para frente, até abrindo um parênteses, eu destaquei esse modelo que me chamou a atenção também lá na época que eu estava trabalhando com isso, que foi algo que eu gostei bastante desses modelos assim, acho que é algo bem mais complicado de se trabalhar, a gente tem, acaba trazendo várias complicações adicionais, mas são esses modelos de large scale, né? Então, eles mencionam aqui dentro dessa parte de heurísticos, até fazendo os comentários relacionados a isso, mas eu achei legal destacar isso, que esse aqui, se não me engano, vou tentar falar certo, que a sigla mais Eurásia Europe Agent-Based Computational Economics, é um modelo geral da economia, né, com vários setores, interação entre eles. Então, acho que foi um negócio que na época que eu trabalhei com esse artigo eu gostei bastante, mas acabei não aprofundando muito depois, mas achei legal fazer a menção aqui. Bom, seguindo um pouco aí, eles têm uma sessão sobre índices econômicas, né? E aí, fazendo mais uma vez o paralelo com o que eu vou trazer no próximo artigo, na próxima sessão aqui, ele comenta de modelos baseados em agentes e estabilidade financeira, né? E aí, basicamente, aqui ele faz uma caracterização do sistema financeiro como um sistema complexo, achei interessante destacar isso aqui também. E aqui no próximo ele comenta explicitamente sobre esses efeitos da conexão, e aqui principalmente do sistema bancário, e efeitos cascata, contágio, enfim. Isso aqui está bem em linha com o que a gente vai ver no próximo artigo aqui. E aí, seguindo, uma coisa que a gente até se esforçou para fazer um experimento no sentido foi das regras de Basileia, né? A gente tem um experimento específico para Basileia 2. Enfim, aí trouxe mais uma vez para posicionar um pouco o nosso trabalho em relação a essa literatura aqui também. Seguindo, acho que com coisas um pouco menos relacionadas ao que a gente vai ver no próximo artigo, mas mais relacionadas ao que a gente vem vendo na aula, eles fazem um paralelo com experimentos sociais, né? Então, eu achei essa sessão bem interessante, eu acho que ela faz essa conexão, mostra o que ainda tem de espaço para explorar, no sentido de você usar modelos baseados em agentes para expandir resultados de experimentos sociais, ou você testar robustez, enfim. A ideia aqui é que, quando você está trabalhando com um experimento social, normalmente você tem limitações que modelos baseados em agentes desenvolvidos a partir desses experimentos podem complementar.
Acho que, enfim, exatamente isso que eles estão comentando aqui, desse entre os dois. E aí, trazendo aqui nessa próxima sessão, a parte de estimação de calibragem. Isso eu até trouxe um destaque aqui, que realmente foi uma dificuldade que a gente teve. Acho que na hora que a gente está falando de trazer essa camada de calibragem, isso aumenta a complexidade num ponto que a gente acabou se decidindo por deixar de fora do modelo, né? E aí a gente acabou, acho que eles comentam, acho que não destaquei, mas eles comentam em algum lugar aqui no meio, que a gente acabou seguindo a abordagem de replicar fatos utilizados muito mais do que, de fato, fazer uma estimação com base em dados ou coisa do tipo. Mas aqui ele comenta sobre estratégias de GNN, SNN, que normalmente são empregadas. E aí, por fim, acho que na parte de Future Directions aqui que eles trazem para concluir o artigo, eu achei interessante destacar algo que, inclusive, já foi tratado aqui no curso, sobre dinâmica de pandemia, enfim, que pode ser empregada essa parte de modelos baseados em evidências também. E aí, bom, para não estender muito, vou passar aqui para o segundo. Então, como eu comentei, o trabalho que eu fiz no mestrado acabou resultando, né, a partir do trabalho feito aqui pelo Ricardo e pelo Joaquim, e aí acabou resultando nesse artigo. Eu trouxe aqui a minha dissertação mesmo, tá? Que basicamente é a mesma coisa, só algumas referências que os pediram para a gente incluir. Mas acho que a ideia aqui não é apresentar o artigo, é mais falar sobre o modelo, né? Mais para focar na parte de modelos baseados em evidências de fato. O modelo ele é baseado numa estrutura, então ele é um modelo como o próprio nome do artigo diz, né? De rede interbancária. A gente estuda como a regulação afeta os outcomes das interações entre os agentes, e aí a gente inclui um modelo de aprendizado adaptativo, né? Que acho que é o principal ponto que eu vou comentar aqui no artigo. O modelo é um modelo baseado na estrutura de DiamondDB, né? Então a gente tem 3 tempos. O tempo 0, basicamente, é onde as decisões são tomadas. Tempo 1, os bancos recebem o choque de liquidez. E tempo 2 é quando os depósitos, os empréstimos maturam. Acho que o ponto central que eu queria comentar aqui, aí, fazendo um paralelo com aquilo que a gente passou por alto na parte de heurísticas, é a estrutura de aprendizado adaptativo, né? A gente pegou esse modelo CWA, né? Experience Weighted Attraction, desses caras aqui, que basicamente é um modelo que tenta capturar efeitos de aprendizagem por reforço e o Belief-Based Learning, né? Que aí eles destacam como aprendizagem, o Reinforcement Learning, captura a Law of Actual Effects, e o Belief-Based Learning, Law of Simulated Effects, que basicamente são os agentes vão considerar os payoffs das estratégias de fato adotadas e os payoffs de estratégias que eles poderiam ter adotado, mas decidiram não adotar em algum momento, né? Eu acho que é interessante a gente deixar... A expressão está aqui embaixo, tá? Então, assim, basicamente, a gente tem... Essa é a função das attractions, né? Que são a predisposição para as estratégias do agente adotar a estratégia J no tempo T. Ela vai ser uma atualização da attraction passada, mais uma função em cima dos payoffs das estratégias. Aqui a gente tem uma função indicadora que vai ser 1 quando a estratégia é selecionada, 0 caso contrário. E aí, eu até fiz umas marcações aqui embaixo, que esse modelo de aprendizagem busca capturar, por meio dos seus parâmetros, efeitos, como eu comentei, cognitivos e comportamentais. A gente tem parâmetros aqui para esquecimento, né, para conscientemente descontar experiências antigas que não valeriam mais num ambiente novo. Enfim, aspectos de percepção, motivação. E aí, eu vou trazer aqui, isso é algo que eu também vou botar lá na pastinha,
Isso foi algo que a gente fez para mandar para alguns journals, que acabou não saindo, mas esse aqui é o graphical abstract desse nosso trabalho, que basicamente a ideia é a gente tentar aqui no lado direito, tentar resumir o que é esse experience rate deflection, né? Então a gente tem as estratégias de fato selecionadas, tanto o caminho do reinforcement learning, quanto o caminho das estratégias que não foram selecionadas, mas são simuladas, são usados para o aprendizado adaptativo dos bancos, dos agentes, no caso, né? A gente tem um banco central aqui no setup usando isso também. E é importante destacar que, assim, os agentes eles não têm a visibilidade das estratégias dos demais agentes. Então, eles simulam as estratégias deles, mas as dos demais permanecem fixas, né? E aí, aqui do outro lado, até para a gente resumir um pouco aqui a explicação do modelo, tem uma representação da rede que é formada endogenamente, com as interações entre os bancos se dando pelos empréstimos interbancários, né? Os bancos eles vão captar os depósitos dos depositantes e vão emprestar para as firmas, e o Banco Central ele, age como prestador de última instância aqui nessa nossa rede. Bom, destaquei algumas outras coisas aqui que eu acho que nem é tão interessante a gente entrar, mas como que as estratégias são caracterizadas... Alexandre, já foi quase uns 20 minutos, tem que concluir. Tá, não, beleza. Bom, então deixa eu passar aqui para os resultados dos experimentos bem rapidinho. Acho que principalmente os dois que são mais interessantes da simulação aqui do Acordo de Basileia, como eu comentei, que eu acho que emerge um resultado interessante aqui, principalmente na parte de requerimento de capital, né? Onde próximo este daqui. Aqui emerge um comportamento de que os bancos de fato acabam aí por esse gráfico aqui. Então esse é o caso base sem o setup de Basileia. Aqui o requerimento de capital imposto pelo Banco Central de forma adaptativa também, e os bancos acabam decidindo por adotar um nível mais alto de capital. E aí um resultado normalmente conhecido desses setups de Basileia é que ele tende a reduzir os empréstimos para o setor real, que é o que a gente vê nesse gráfico aqui. E um último resultado interessante, bem rápido aqui, é sobre o setup do experimento de Deposit Insurance, né, basicamente aqui um FGC, que ele retira os incentivos para os depositantes fazerem controlar os bancos, isso acaba resultando em aumento de insolvências, né? Então, o experimento com Deposit Insurance mostra um nível maior de insolvência comparado ao sem Deposit Insurance, né? Justamente por tirar essa coisa de market surveillance dos depositantes. É isso, pessoal. Desculpa pelo tempo. Ok, obrigado, Alexandre. Desculpa, eu fico interrompendo, já não é a primeira vez, mas é porque é assim mesmo, né? Essas coisas são muito interessantes e tudo, mas é normal, né? Tem conferências, a gente está sempre interrompendo. Eu achei bem interessante, parabéns pelo artigo. Deixa eu perguntar para você, eu gosto muito dessa, nossa disciplina tem muito a ver com isso, com essa questão cognitiva de aprender com os outros. E nessa literatura, qual a reação que se tem tido com esse tipo de coisa? Porque de outras pessoas que lidam com finanças do jeito tradicional, onde as pessoas são racionais, maximizadoras, fazem sempre a mesma escolha. É bem aceito? Isso está, essa forma de que tem heurísticas e peer effects e social learning, isso é bem aceito já ou não? Eu acho que sim. Na época que eu estive mais envolvido com isso, eu tinha bastante sentimento que ainda estava meio que correndo por fora, né? Não era algo muito... enfim, ainda tinha que brigar pelo espaço, né? Mas eu acho que principalmente essa parte do que envolve finanças comportamentais, então acho que
existe uma preocupação crescente com isso, até falando do meio de, enfim, parte de gestão de recursos, que é o que eu trabalho, existe nas partes de certificação e tal, existem tópicos voltados especificamente para isso, porque isso é uma preocupação, pelo menos do mercado, existe uma preocupação ativa com isso. Ok, alguém tem algum comentário? Então, vamos passar para o próximo, o João Vitor. Vocês conseguem ver? Sim. Então, pessoal, bom dia. Eu tenho pesquisado bastante sobre essa ideia da complexidade, mas eu tenho ficado muito no plano teórico, no plano mais que beira até um pouco a filosofia. E eu estava pensando em trabalhar com vocês esse livro, que é Teoria da Complexidade, não sei se dá para ver bem, mas ele puxando para aspectos educacionais, né? Não educação como capital humano, mas como existe um processo de aprendizado na sociedade e como isso implica em mudanças sociais, políticas. E tem um capítulo interessante sobre democracia, mas acaba que eu achei mais interessante apresentar esse artigo, que ele, apesar de ser teórico, ele propõe aplicações mais palpáveis, né? Ele é um artigo um pouco ousado, que basicamente ele propõe perceber a democracia e mudar as organizações democráticas a partir de uma perspectiva de fractal democracy, ou seja, você formar pequenos núcleos democráticos para substituir esse atual modelo de representação. Então, de maneira bem básica, ele questiona a capacidade dos sistemas democráticos atuais de representar os interesses dos indivíduos, basicamente por dois argumentos. Primeiro, porque a participação política do sujeito se dá somente nos processos eleitorais. Então, os indivíduos só conseguem utilizar de sua vontade, de seu desejo, no voto, que acontece a cada 2 anos, a cada 4 anos. E segundo, os representantes eleitos não têm qualquer tipo de vínculo, nem pessoal, nem indireto, com aqueles que elegeram, né? Porque basicamente ele fala uma questão que é bem conhecida, que é esse interesse do dinheiro, né? É como você acaba criando alianças e você basicamente não tem vínculo com seus eleitores. Então, a proposta dele, né, essa democracia fractal, esse novo acordo, é basicamente o seguinte: ele propõe que você forme pequenos núcleos, micronúcleos de decisão, onde os indivíduos vão partir desse núcleo para poder representar-se de maneira cada vez mais agregada. Então, é um pouco uma discussão bem ousada, nunca tinha visto nada a respeito, mas basicamente ele pensa o seguinte: imagina você que você pode reunir-se regularmente com pessoas de sua confiança, pessoas que, além de confiar em você, têm pensamentos comuns. Podem ser sua família, podem ser seus colegas de trabalho, e ele sugere que as pessoas reúnam-se em grupo de 7 pessoas, certo? Porque ele entende que no grupo de 7 é pequeno o suficiente para que se tenha alguns entendimentos e é grande o suficiente para que ninguém se imponha. Então, qualquer tipo de votação vai ter maioria. Então, ele propõe que esses comportamentos coletivos, essa ideia desse cérebro que se forma da tomada de decisão em um grupo, ele é mais eficiente do que as decisões individuais. E ele argumenta que isso acontece porque quando você tem um grupo decidindo algo, há uma tendência dos preconceitos, dos vieses individuais e das limitações cognitivas dos sujeitos serem limitadas, e a tendência de que interesses mais amplos sejam decididos. Então, por exemplo, esses grupos poderiam reunir-se para discutir sobre temas triviais do cotidiano, mas também temas mais avançados relacionados à política, à cultura, à sociedade, e passariam a definir nesses pequenos núcleos essas organizações que passariam a representar esses indivíduos. Então, a ideia, até ele critica aqui o modelo atual de democracia, né, que é basicamente muito impessoal, e essa solução, que é essa democracia fractal, seria como esses grupos que se reuniriam, né, uma vez por mês, certo? De cidadãos regulares, né, pessoas comuns, pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento específico na política, mas eles poderiam reunir-se nesses grupos de 7 pessoas, e dali, na medida que eles tomarem decisões comuns, entendimentos comuns, seriam escolhidos um representante desse grupo, certo? Onde esse representante dos 7 tomaria a decisão política pelos demais.
certo? Então, a ideia é que essas reuniões aconteceriam uma vez por mês, então não tomaria o tempo desses cidadãos comuns, e esse representante do grupo dos 7 seria uma representação política deles. Aí o autor fala, mas isso parece um pouco utópico, né? Um pouco ingênuo, como é que eu posso ter uma democracia a partir disso? Ele imagine que a cada grupo de 7 pessoas existe um representante, e que uma comunidade, vários grupos formem cada um representante. Então, ele diz que começam a criar cadeias hierárquicas, certo? Se você pegar, por exemplo, no processo exponencial, a cada 7 grupos, sendo que cada um representa 7 pessoas, você tem 7 indivíduos representando 49. E ele fala que essas reuniões aconteceriam desde para discutir temas mais básicos, como cotidiano, religião, sociedade, até temas específicos, como, por exemplo, delimitações de políticas públicas, mas isso aconteceria em níveis hierárquicos superiores. Então, essas democracias fractais aconteceriam a partir dessa escolha desses grupos básicos de votantes, e eles reuniriam-se em assembleias que seriam definidas de acordo com a população de cada região, de acordo com as organizações de cada região. Então, por exemplo, primeiramente você tem esses 7 indivíduos que escolhem um, depois esses representantes de pequenos grupos reuniriam-se em assembleias com mais 7 indivíduos, certo? Sendo que cada um desses representa outros grupos de 7. A partir daí, o que mais tivesse aptidão, aí já não é mais só o conhecimento e só essa capacidade de representação social, mas o que tivesse mais aptidão seria escolhido para ser um novo representante hierárquico. E a ideia desse artigo, por isso que eu achei um pouco ousada, é que a partir dessas organizações hierárquicas, você criaria um sistema onde você teria representações, onde os indivíduos teriam cada vez mais responsabilidade sobre a decisão dos outros, mas tudo isso pautado na confiança e no conhecimento mútuo que seria estabelecido desde pequenas decisões individuais. Então, basicamente, ele fala, imagina que você tem esses grupos de 7 e você faz um jogo exponencial, por exemplo, né? Você pensa o 7º representante dessa 7ª cadeia sistêmica de grupos. Você faria um exponencial de 7 elevado a 7, você já teria milhares de indivíduos. Ele fala que o 8º representante, certo? Não sei se estou conseguindo ser entendido, né? Porque uma ideia eu tentei até fazer um esqueminha no PowerPoint, mas não deu muito certo. Mas a ideia é que o 8º representante, o 8º indivíduo nessa cadeia que fosse decidida a partir desses microgrupos, seria responsável por quase 6 milhões de pessoas. Basicamente, você pega um exponencial de 7 elevado a 8, e aí você tem essa capacidade que esse indivíduo tem de representar vários indivíduos, admitindo que ele não foi eleito por nenhuma eleição direta, né? Não foi nenhum tipo de eleição em larga escala, mas ele tem essa capacidade de criar vínculos, não só de entendimentos, mas também vínculos sociais, de vínculos afetivos, em certa medida, com os seus representantes. A ideia desse artigo é que você teria essa representação que seria fundamental, principalmente nos setores executivos. Né? Diz que isso seria importante para substituir, por exemplo, a figura dos governadores, presidentes, prefeitos, que são eleitos a cada 4 anos. E que isso seria mais barato do que o modelo atual, porque, basicamente, os primeiros grupos hierárquicos, né, que ele fala do 1 ao 4, ou seja, o primeiro representante de 7 pessoas, o segundo representante daqueles 7 grupos, até o 4º eles não teriam remuneração, porque é uma atividade que basicamente toma 2 horas de seu mês, 3 horas do mês, não é de fato algo muito comprometedor. Mas a partir do 5º nível, eles teriam a possibilidade de exercer cargos mais avançados, e aí eles teriam essa condição de dedicar-se integralmente a isso, e logo eles seriam remunerados. Então ele fala que essa remuneração seria baseada no que hoje se paga, em média, né, para um político lá nos Estados Unidos, e que, como seriam remunerados a partir do 5º nível, a tendência é que fosse um custo mais baixo do que, de fato, tem hoje no modelo político do estadunidense. Né? Aí ele fala aqui os custos, né, basicamente o que é gasto hoje e o que seria gasto, então a tendência é que fosse um modelo mais barato. E, no caso da legislatura, que é uma questão que é mais delicada, né, porque é difícil você definir
a partir desses moldes, né? Porque, querendo ou não, é preciso um pouquinho mais de estabilidade na legislação, mas ele disse que seria similar. Então, ele imagina, por exemplo, esse sétimo grupo que representa 7 grupos de cada pessoa, né? Então, basicamente, ele faz 7 vezes 7 elevado a 7. Então, ele fala que esse sétimo representante seria responsável por mais de... Oi, sou só eu que parei? Ou...